Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 8 em diante, diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, um texto no livro dos Reis, que vai falar sobre um dos profetas mais famosos, mais poderosos da história de Israel. Os profetas atuaram especialmente durante o período da monarquia, ou seja, o período dos reis em Israel. E por meio deles, Deus muitas vezes repreendeu reis, especialmente no caso de Elias, que viveu num tempo de apostasia, num tempo em que Israel havia deixado o Senhor para se voltar para o Deus fenício ou sidônio, Baal, que era adorado por muitas daquelas civilizações ali na região. Elias vai confrontar os profetas de Baal, vai ter uma vitória sobre esses profetas, mas o resultado que ele talvez esperava não aconteceu e ele vai ficar profundamente desanimado. No texto aqui do capítulo 19, Elias está muito desanimado. Alguns até acham que ele está em depressão. Eu não diria que ele está de fato em depressão, mas ele está pelo menos num momento muito crítico da sua vida, talvez num estado de tristeza muito grande. Mas nós vamos ver que Deus vai agir em favor do seu profeta para tirá-lo desse desânimo. E a palavra que nós vamos trazer hoje tem exatamente o tema: Deus restaura o desanimado. Para que nós possamos entender como Deus opera e como Ele quer restaurar o ânimo do seu povo a cada dia. Então nós temos aqui um texto bastante interessante que nos traz uma completa ação de Deus em favor dos desanimados. Se você já ficou desanimado alguma vez na vida, já ficou triste, já ficou assim achando que
as coisas não estavam dando certo, já passou por grandes períodos de tristeza ou de solidão. Pois bem, você precisa saber que você não está sozinho nessa situação. Ou seja, você também não é o único que passa ou passou por esses problemas. Grandes homens de Deus, até homens usados poderosamente por Deus, passam e passaram por períodos de tristeza, de desânimo. Entre eles, nós temos aqui o caso do profeta Elias. Grandes personagens bíblicos tiveram seus momentos de fraqueza, de desânimo. Elias, Tiago disse na sua epístola, capítulo 5, verso 17, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele também era um homem de carne e osso, um homem também que tinha sentimentos, que tinha momentos que estava por cima, tinha momentos que estava embaixo. Tinha momentos que estava enfrentando profeta e dando tapa em Deus falso, e tinha momentos que estava fugindo, querendo se esconder. E certamente nós podemos procurar entender o que Deus fez com Elias. Naquele momento difícil que ele estava passando, para entender como ele age muitas vezes também conosco para nos restaurar quando estamos desanimados. No texto aqui, Elias estava sob uma forte pressão psicológica. Ele tinha vencido os profetas de Baal no Monte Carmelo, mas a rainha, que era muito má, mandou um recado dizendo que ia matar Elias. Além dessa pressão psicológica, ele estava tendo uma visão pessimista do que estava acontecendo. Ele achava que quando o povo gritou no monte, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e o rei viu como Deus trouxe de volta a chuva, ele achava que o rei ia chegar lá, talvez botar ordem na rainha, restaurar o culto ao Senhor, expulsar os falsos profetas, mas nada disso aconteceu e parece que de nada adiantou a vitória do Monte Carmelo. Elias estava olhando e vendo tudo muito pessimista. Também ele sentiu-se desvalorizado. Era um profeta de Deus, um homem de Deus, mas agora estava sendo caçado como se fosse um criminoso, sem que se levasse em conta quem ele era. Ele estava se sentindo cansado, até porque a batalha contra os profetas de Baal foi muito dura. Além de toda a pressão psicológica lá em cima, lembre que depois que ele venceu, eles levaram os homens até o ribeiro e mataram os 400 profetas de Baal. Depois Elias correu para passar na frente do carro do rei. Ele certamente devia estar exausto fisicamente depois de tanta atividade física. E ele então fugiu, afastou-se e até pediu para morrer. Nós vamos ver uma situação muito difícil. Mas também vamos ver como Deus trabalhou para restaurar o ânimo do seu profeta, porque Deus não perde o controle das circunstâncias e ele vai providenciar uma restauração para o seu servo, como providencia para todo aquele que confia no Senhor e espera nele. Glória a Jesus. Nós vamos ver, queridos irmãos, que de fato o momento que Elias estava vivendo era um cenário muito pessimista. Ele ficou certamente decepcionado com o rei Acabe. Esperava que depois da vitória contra os profetas de Baal, o rei tomasse uma posição. Mas o rei era fraco e a rainha era terrível. Há uma mensagem do pastor Cláudio Duarte que diz que era um homem banana casado com a mulher abacaxi. Não sei se tinha essas hortaliças todas, mas a ideia era mais ou menos esse. Um sujeito fraco casado com uma mulher terrível. E o texto aqui do capítulo 19 diz que, no verso 1, Acabe contou para Jezabel o que tinha acontecido. Ela ficou irada e mandou um mensageiro. Veja que ela tinha medo de Elias, ela não quis ir lá. Depois dos
102 homens que morreram queimados, que foram à presença do profeta, ela mandou um mensageiro. E disse que ia mandar matá-lo se não acontecesse isso, que os deuses punissem ela, que ia matar Elias. O texto diz no verso 2 que Elias, então, percebendo a ira da rainha, ele fugiu para escapar e foi até Berseba. Ele foi, queridos, para o outro lado do país. Ele fugiu para escapar da morte, atravessou o país inteiro, de norte, onde ele estava no Carmelo, até o sul. Berseba seria a última cidade do país, no sul. Ele deve ter caminhado aí vários dias para poder chegar lá. E depois diz o texto que ele ficou certamente muito cansado, mas ainda no verso 4 diz que ele deixou o seu moço ali no sul, o servo que sempre o ajudava, e foi ainda mais um dia de caminho no deserto, sentou-se debaixo de uma árvore chamada zimbro e pediu para morrer. No verso 4 ele diz que pediu: Deus, já basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja que Elias, ele está muito desanimado. Está também certamente muito cansado fisicamente. Está sob forte pressão psicológica. Tudo está conspirando contra ele. Ele está desanimado, está angustiado, está cheio de dúvidas, certamente, quanto à sua missão. E agora? Eu falei que Deus era o único Deus, provei isso no Monte Carmelo, Deus desceu com fogo, Deus operou grandes coisas por meio do ministério de Elias. Mas parece que a operação de Deus com fogo, a operação de Deus com poder, não resolveu nada, e agora tudo parece estar da mesma forma, e Elias está dizendo: Deus, é melhor que eu encerre aqui a minha vida, a minha carreira, a minha missão, porque nada está dando certo. Veja que Elias, ele não está querendo se matar. Se ele quisesse se matar, ele tinha já pulado de um penhasco, se atirado em algum lugar, cortado com a espada. Ele não quer se matar. O pensamento de Elias não é um pensamento suicida. O que ele quer é escapar daquela situação, ele quer que Deus tire a sua vida. Ele tem temor de Deus, ele não está querendo se suicidar, ele está querendo que Deus acabe com o sofrimento, e na sua visão, a forma de Deus fazer isso seria tirando a vida dele. Ele quer escapar daquela situação ruim. Mas ele fez a coisa mais acertada, queridos, quando alguém está desanimado, quando alguém está numa situação difícil, ele fez a coisa mais certa. Ele foi falar com Deus. Ele foi orar. Aleluia. Porque quando você ora e fala com Deus, mesmo aquele que está desanimado, Deus tem poder para restaurar o seu ânimo. Ele não foi falar com outras pessoas, ele não foi tentar uma entrevista com o rei ou com a rainha para ver se desculpava, ou se resolvia, ou se explicava. Não, ele foi falar com Deus. Procurou um lugar sozinho e foi falar com Deus. E ele ora: Deus, Senhor, aqui ele está usando o nome pessoal pelo qual Deus se revelava, que nós traduzimos em português Jeová. Ele diz: ó Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu não estou fazendo mais do que os que vieram antes de mim fizeram. Não estou conseguindo cumprir a minha missão e acabar com a idolatria neste país. Talvez fosse isso que Elias estava pensando. Só que não, nós vamos ver, queridos, que Deus tem uma solução completa para o desânimo do profeta. E certamente, se nós olharmos para esta solução de Deus, poderemos também entender como Deus pode fazer conosco quando estamos desanimados. A primeira coisa é que Deus providenciou o suprimento, um alimento, uma água e um descanso para o profeta. Se você continua olhando aí no verso 5, diz que Elias deitou-se, dormiu, e então veio um anjo, o acordou
e trouxe pão e água. Só que esse pão e essa água que o anjo trouxe, certamente não era um pão comum, devia ser um pão muito especial. Veja que esse pão era uma comida tão especial que ele fez com que Elias renovasse as suas forças para caminhar durante 40 dias. Não sei que tipo de barra de cereal era esse pão aqui, mas se eu descobrisse, eu ia conseguir ter comida franca com muito pouco, alimentar muita gente, porque era um pão muito especial. Mas veja, Elias estava cansado. Elias estava exausto. E agora então o anjo traz pão e água 2 vezes, deixou ele dormir bastante para descansar ali na sombra daquela árvore, para repor as energias do profeta. Uma boa alimentação e descanso, queridos, é um bom começo para renovar alguém que está desanimado. Porque às vezes nós nos descuidamos dessas coisas e esquecemos que nós precisamos de nos alimentar bem. E quando eu estou falando de alimentar bem, não estou falando só de quantidade de comida, mas muito mais de qualidade, de ter os alimentos corretos, os nutrientes perfeitos. Também a água é muito importante, queridos. Quando alguém está desidratado, isso afeta a sua memória, isso afeta a sua concentração, isso afeta a sua forma de pensar até. Então Deus primeiramente cuidou do corpo do profeta. Trouxe pão, trouxe água, deixou ele descansar e ele então se renovou. E ao mesmo tempo, é muito difícil você olhar para isso aqui e pensar que Elias comeu o pão que o anjo trouxe e não se lembrou do cuidado de Deus. Que lá no capítulo 17, você vai ver que ele foi para Querite e lá Deus mandou, não eram anjos, mas eram outros seres alados, bem menores, corvos, para levar pão e carne para Elias. Água do ribeiro. Depois ele sai dali porque o ribeiro secou, ele vai para Sarepta de Sidom. E lá Deus providenciou uma viúva e uma botija que nunca deixava de ter azeite e uma panela que nunca deixava de ter farinha. Se eu descobrisse também onde é que tinha uma botija e uma panela dessa, o negócio estava bom. Porque durante aproximadamente 3 anos, Elias, a viúva e o seu filho comeram daquela botija e daquela panela e ela não secou. Então já havia um cuidado de Deus muito grande na vida do profeta, que ele certamente podia se lembrar quando Deus de outra vez traz comida para ele, agora por um anjo. Agora o anjo de Deus lhe traz comida 2 vezes. Ele come, descansa, bebe, renova as suas forças. E esta comida e esse descanso lhe trouxe uma renovação tão grande. É algo sobrenatural, não é algo natural, porque o texto diz que ele levantou-se e com aquela comida, com a força dela, ou seja, ele provavelmente não comeu outra coisa no período, ele caminhou 40 dias e 40 noites, cerca de 400 quilômetros de distância. Ele caminhou até chegar a Horebe, o mesmo monte onde Deus havia se revelado a Moisés. Comida, descanso, alimento é a primeira coisa que Deus proveu para cuidar do seu servo. E aí nós já podemos pensar uma coisa aqui, queridos. O cuidado com o nosso corpo é necessário. E os servos de Deus não devem negligenciar isso. Os crentes, uma boa parte deles pelo menos, muitas vezes não cuidam tão bem do corpo. Se alimentam mal, não dão valor às atividades físicas e, portanto, às vezes não cuidam bem do seu corpo. Logicamente que o corpo não é a coisa mais importante, mas nós não podemos descuidar do nosso corpo.
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, provavelmente o pastor da cidade de Éfeso, e ele diz então, tem cuidado de ti mesmo. Ou na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz, 1 Timóteo 5 e 23, ou 1 Timóteo 4 e 16 primeiro, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Antes de cuidar da doutrina, ele diz, cuide de você mesmo, cuide do teu corpo, cuide da sua pessoa. Ele poderia estar pensando nisso num cuidado moral, cuidado para você não deixar de praticar o que você ensina, mas também, certamente, ele poderia estar dizendo, cuide do seu corpo, tanto que, lá no capítulo 5 e o verso 23, ele diz, na nova tradução de linguagem de hoje ainda, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Timóteo tinha problemas, provavelmente, com a água de lá, que a água naquela época não era tratada e era muito problemática. Então, um pouco de vinho para cuidar melhor do seu estômago. Veja que Paulo também estava preocupado com a saúde de Timóteo, com o cuidado do seu corpo, e nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. Devemos procurar ter uma boa alimentação, estar sempre bem hidratados, principalmente quem vive num calor como o nosso, estar bem descansado. Quando você não dorme bem, sua memória não anda bem, sua concentração não anda bem, você tende a ficar mal-humorado e você, portanto, pode ficar desanimado, triste, não por causa somente das circunstâncias, mas por não estar cuidando bem do seu corpo. Comer bem, estar bem hidratado, descansar bastante. O anjo do Senhor providenciou primeiramente isso aí para Elias. Deixou ele dormir o dia todo, trouxe um pão especial, trouxe água, e aí ele renovou as suas forças. E nós também precisamos cuidar disso, porque é muito importante para a nossa saúde, tanto do corpo como da mente. Quando o corpo não está bem, a mente também não trabalha bem. Mas veja que Deus não parou por aí o cuidado para restaurar Elias. Aí no texto que lemos, diz que Elias foi até Horebe, chegou lá, entrou numa caverna, e ali na caverna Deus falou com ele. Ele passou a noite na caverna, provavelmente então pela manhã cedo, Deus falou com ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você faz aqui? E aí nós vamos ver que Elias responde 2 vezes a mesma coisa. E a visão que ele tinha das circunstâncias era bem pessimista. Senhor, é o seguinte, o povo te deixou, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho. A situação era realmente muito difícil. E além de eu ter ficado sozinho, ainda estão querendo me matar. Se me matarem, ele devia estar pensando, pronto, acabou-se tudo, não vai ter mais nenhum profeta, não vai ter mais nenhum fiel na terra, a igreja vai se acabar, ou seja, o povo de Deus iria se acabar na visão de Elias, porque só sobrava ele era o último profeta, o último fiel, o último que não se dobrava diante de Baal. A sua visão era bem pessimista das coisas. Mas aí nós vemos que Deus vai mandar que Elias saísse da caverna. Ali não era o lugar para ele estar, escondido. Deus ainda tinha muito para que ele fizesse. Deus manda Elias sair da caverna e se revela a ele. Veja que Elias, irmãos, estava habituado a ver Deus agindo de uma maneira impactante. Se você olha desde o início, Deus fez seca vir sobre a terra. Deus fez descer fogo do céu sobre os capitães que tentaram prender Elias. Deus fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto no Monte Carmelo, acabando com a festa dos adoradores de Baal. Deus agiu sempre de maneira muito impactante. E talvez o problema fosse exatamente esse. Elias achou que aquele impacto, o fogo, iria converter o povo. Ou ele achou talvez que agora que Deus fazia dias que não fazia uma coisa espetacular,
Então Deus não estava mais trabalhando. Mas Deus vai mostrar a Elias, queridos, que Deus trabalha mesmo quando nós não estamos vendo uma coisa muito impactante. Deus está agindo mesmo quando nós não vemos fogo, vento, terremoto. Deus manda Elias sair da caverna. E quando ele vai nessa direção, diz o texto que veio um grande e forte vento que estava derrubando, quebrando as pedras, mas não havia uma manifestação, uma revelação de Deus naquele vento. Depois veio um terremoto, abalou o monte, deve ter escorregado pedra, também Deus não se manifestou naquele terremoto. Aí veio um fogo, que parece que era o elemento preferido de manifestação de Deus para Elias, né? Já tinha muitas vezes usado o fogo para se manifestar, mas dessa vez o fogo veio, mas Deus não se revelou no fogo. Quando Elias talvez estivesse mais desanimado ainda, achando que Deus não ia aparecer, aí diz que veio uma brisa suave, veio assim uma voz mansa e delicada. Ou, em outras expressões, veio um sussurro, como alguém que está só sussurrando, falando baixinho. E aí, exatamente aí, é que veio Deus e se manifestou a Elias numa brisa suave. Só que quando Deus falou e Elias percebeu que Deus estava presente, o texto diz que ele cobriu o seu rosto com a sua capa. O que é um sinal de reconhecimento que Deus estava ali. É um sinal de reverência, é um sinal de quem reconhece que Deus está realmente presente. E a palavra de Deus para Elias é: você não está sozinho e eu ainda tenho 7.000 fiéis que não dobraram os seus joelhos. Aleluia! Deus traz uma revelação para o profeta, queridos irmãos, para ele poder se animar com aquela palavra. E aí nós precisamos entender outra coisa aqui. Deus não está agindo, não está presente apenas quando nós vemos uma ação poderosa. Nós pentecostais gostamos e queremos ver Deus agindo de maneira poderosa. Parece que nós temos alguma coisa contra o silêncio. Quando há um silêncio no culto, alguém já puxa um corinho, alguém já entoa um cântico, alguém já aumenta o glória a Jesus, que é para preencher o silêncio. Mas Deus também trabalha no silêncio. Deus também trabalha de uma forma tranquila. Mesmo quando há silêncio, não quer dizer que Deus não está trabalhando. Deus fala por meio da suavidade da sua palavra. E aqui há algo importantíssimo a considerar, queridos. A maior revelação de Deus ao mundo não é por meio dos milagres ou da operação extraordinária, mas por meio da sua palavra. A palavra de Deus é que anima a nossa alma, é que fortalece o nosso espírito. A palavra de Deus é que nos dá a direção correta para nós entendermos que as circunstâncias não estão tão terríveis como nós pensamos quando ouvimos a palavra de Deus. E Deus fala de novo com Elias. E a pergunta é a mesma: onde você está, Elias? O que você está fazendo aqui? E Elias repete a mesma história. Senhor, quebraram o teu concerto, destruíram os teus altares, mataram os seus profetas, eu fiquei sozinho e ainda estão querendo me matar. Parece que Deus não estava fazendo muita coisa. O seu único profeta, o restinho que ainda tinha de fidelidade, estava sendo caçado, buscado. E depois, quando Elias volta, você vai ver que há sempre alguém querendo matá-lo e buscando ele em vários lugares, como outros versículos aqui vão mostrar. Mas Deus vai dizer: Elias, eu estou com você e você não está sozinho. Nós devemos, irmãos, buscar consolo e buscar direção na palavra de Deus. Quando parece que as circunstâncias estão complicadas e difíceis, ouvir a voz de Deus
E Deus fala conosco de uma maneira suave. Como? Especialmente através da sua palavra. Essa é a forma principal de revelação de Deus falar conosco. E a sua palavra nos revigora. Quando estamos pensando que estamos sozinhos, lemos a palavra de Deus e ouvimos o Senhor lá em Mateus capítulo 28, verso 20, dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Jesus. Então, na palavra de Deus, queridos irmãos, encontramos conforto restaurador para a nossa alma. Elias estava desanimado. O Senhor já havia cuidado do seu corpo. Agora fala com ele por sua palavra para lhe dar uma revelação de si mesmo, que iria animar o profeta. Mas Deus ainda tem mais uma coisa para animar o seu profeta. Deus dá a ele um novo chamado, uma nova missão. Nós vamos ver que Deus então diz: volte lá para o deserto de Damasco. Você vai ungir 2 reis, Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. E vai ungir um novo profeta, Eliseu, que será o seu substituto. Ungir, aquilo seria consagrar diante de Deus aqueles 2 reis e aquele profeta. Deus está então questionando Elias, queridos. Por que você está escondido? O que Deus estava dizendo é: seu lugar não é aqui, porque a sua missão ainda não acabou. Você não encerrou a sua missão. Deus vai enviar então Elias para providenciar aquilo que seria a continuidade da luta contra a idolatria, contra a apostasia. Deus diz: olha, quem escapar de Azael, Jeú vai matar. Quem escapar de Jeú, Eliseu vai matar. Os 2 reis e aquele profeta novo seriam a continuação da missão de Elias, de destruir os profetas falsos e trazer de volta a restaurar o culto ao Senhor em Israel. O que Elias começou a fazer por meio, o que Deus começou a fazer por meio de Elias, ele vai continuar fazendo por meio de Eliseu e desses 2 reis. Se Acabe era rei de Israel, mas Deus estava dizendo: sou eu quem coloco reis, sou eu quem tiro reis. Não somente em Israel, mas até no outro país, na Síria, era Deus quem estabelecia reis, porque Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Elias talvez pensasse: mas foi Jezabel quem veio para cá. Acabe trouxe uma estrangeira para governar no nosso país. Mas Deus está dizendo: eu mando nas nações, eu vou colocar um rei diferente na Síria, um rei diferente em Israel e um novo profeta mais jovem para continuar o trabalho que você começou. Mas a sua missão não terminou ainda, Elias. Eu tenho algo para você fazer. Nós, queridos irmãos, homens e mulheres de Deus, precisamos refletir sobre o nosso chamado e renovar a orientação divina para a nossa vida para prosseguir. Tem hora que nós ficamos um pouco desanimados. Tem hora que nós ficamos um pouco tristes. Mas é nessas horas que nós precisamos parar e perguntar: o que Deus me chamou para fazer? O que Ele quer que eu faça? Porque aí podemos entender: será que eu já terminei de fazer o que Deus me chamou? Será que Deus ainda conta comigo? Se Deus me chamou para fazer uma missão, será que nós já concluímos a nossa missão? Já fizemos tudo o que Deus quer que nós façamos para Ele? Se não fizemos, então não é hora de desanimar, não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de largar as ferramentas, é hora de nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou com uma renovada orientação dele para a nossa vida. Deus, queridos, será que encerrou a nossa carreira? Ou nós é que nos deixamos cansar e não nos tornamos mais disponíveis para sermos usados por Deus?
Será que foi Deus que disse, pronto, pode parar, não precisa mais você orar, não precisa mais você pregar, não precisa mais você interceder, não precisa mais você falar de Jesus, não precisa mais você fazer, porque já tá bom, não precisa mais você fazer isso. Será que Deus falou isso para mim ou para você? Não, de forma alguma. Ele ainda tem muito para nós fazermos. Se as circunstâncias são difíceis e parece que nós estamos sozinhos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, mas não é hora de desanimar, é hora de nós renovarmos o chamado de Deus na nossa vida e fazermos com alegria a nossa missão. Será que os resultados que nós esperávamos não apareceram e por isso nós estamos desistindo da nossa missão? Porque nós fazemos a obra de Deus, queridos, querendo ver o crescimento da obra. Isso é natural. Você começa a orar e você quer que Deus responda logo. E você quer que outras pessoas venham orar com você. Você começa a pregar e você quer ver as pessoas aceitando a Jesus. E você quer ver também outras pessoas pregando junto com você. E quando nós não vemos isso, a tendência é nós ficarmos desanimados. Elias estava assim. Senhor, eu estou sozinho. Não tem mais ninguém para fazer isso aqui. Eu estou sozinho, Deus. E parece que não está funcionando. Teve lá uma grande vitória no Carmelo, mas aí, a rainha já botou outros profetas e está querendo me matar e acabar com tudo. Mas Deus, queridos irmãos, ainda conta conosco para fazer a sua obra. Deus ainda contava com Elias, ainda tinha uma missão para ele, ainda tem uma missão para nós também, que nós possamos nesta noite renovar o nosso chamado em Deus, renovar a nossa missão no Senhor, entender que a ausência de resultados não é a ausência de Deus, não é a ausência de unção, não é a ausência de chamado de Deus, porque muitas vezes estamos semeando para colher depois. Elias vai ver ainda, ou seja, ele talvez não veja ou não vai ver com seus olhos, mas vai ver ainda aquela nação restaurada. E eu não sei com que propósito, se isto também estava incluído nos propósitos, mas um dia Elias vai ver o Senhor Jesus na terra de Israel, uma terra restaurada, um povo curado da idolatria, um povo que adorava ao Senhor e que recebeu o Messias, o Filho de Deus, lá no Monte da Transfiguração. Elias vai ver aquela terra transformada e ver que a luta contra a idolatria em Israel deu certo, parecia tão ruim e tão pouco o resultado, mas Deus levou adiante aquela missão e fez prosperar aquela obra. Se nós não desanimarmos, se nós não pararmos e entendermos que Deus ainda continua contando conosco, nós poderemos ver esta obra progredir a cada dia, mesmo que os resultados demorem a acontecer. Um dia nós vamos colher, a palavra de Deus diz, se não desfalecermos, vamos continuar fazendo a obra de Deus. É o que Deus diz a Elias. Elias não acabou, não parou. Você não está sozinho e tem uma coisa, você não está com a sua missão concluída. Ainda tenho algo para você fazer. Isso traz um novo ânimo ao profeta. Mas veja, trabalhar sozinho é difícil. E Deus então vai providenciar ainda o quê? Um companheiro para Elias. Ele havia deixado seu moço lá em Berseba, deve ter dado as contas do rapaz, dispensou ele por lá, agora estava muito distante, mas Deus disse, eu vou levantar um profeta no seu lugar. Deus não repreendeu Elias por ele se sentir sozinho, irmão. Deus não repreendeu Elias por ele estar dizendo que estava só. Pelo contrário, Deus providenciou um jovem profeta para ser seu companheiro de jornada. Antes que Eliseu se tornasse o sucessor de Elias, ele se tornou companheiro de Elias, servo de Elias, para andar com ele. Ele serviu a Elias durante algum tempo, talvez alguns anos, até que Deus encerrou a carreira de Elias. Aí sim, quando Deus encerrou, também a forma foi uma forma
tremenda, uma forma digna de ministério de Elias, né? Levou ele para o céu num redemoinho, um carro de fogo o acompanhou, Eliseu tomou o seu lugar. Mas lá no segundo livro dos Reis, capítulo 3, o verso 11, nós vamos ver que quando alguém precisou de um profeta, estava lá Eliseu pronto, e a referência é que ele foi servo ou companheiro de Elias. Diz assim o texto na Nova Versão Transformadora. Então Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Ou tem algumas versões que diz, ele derramava água sobre as mãos de Elias. Ou ele era o servo de Elias. Ele acompanhou Elias durante algum tempo. Deus lhe deu um companheiro. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo também sentiu a ausência de companheiros para a sua caminhada e pediu que eles se apressassem para estar com ele. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 em diante, Paulo escreve dizendo: procura vir ter comigo depressa. Ele está dizendo: Timóteo, venha logo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e trá-lo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo está se sentindo sozinho. Olha, um foi para lá, outro foi para lá, outro foi para lá, só ficou Lucas. Venha você, Timóteo, e traga Marcos, porque aí podemos ficar os 4 aqui fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus sozinho não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que mande companheiros para a caminhada, orar ao Senhor que mande alguém para nos ajudar e continuar fazendo a obra até que Deus mande alguém para estar conosco em situações difíceis, em situações angustiosas, embaraçosas. Nós muitas vezes queremos ficar sozinhos, nos afastamos, buscamos estar longe das pessoas. Elias talvez tenha deixado o seu moço para lá porque ele estivesse talvez envergonhado. Meu ministério não está mais surtindo efeito. A rainha quer me matar e os profetas de Baal e Aserá estão tomando de conta. Talvez ele estava desanimado e, portanto, quis afastar-se. Mas, queridos, nós precisamos ter sempre alguém para conversar, alguém para dividir a carga, alguém para compartilhar os anseios, alguém em quem possamos confiar para conversar, desabafar, abrir o coração. Nem todo mundo se presta a esse serviço, infelizmente. Mas se procurarmos, vamos encontrar. E se pedirmos ao Senhor, Ele vai providenciar alguém que possa ser um verdadeiro companheiro para nos ajudar, para orar conosco, para estar junto, porque ficar sozinho não é bom. A Bíblia fala, Eclesiastes capítulo 4, nós já estudamos sobre isso aqui, sobre a importância de não ficar sozinho. O texto diz assim, Eclesiastes 4, 9, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha, quanta vantagem há em estar com alguém. É mais produtivo, você tem mais proteção, segurança, tem mais conforto, é mais resistente. Não é bom ficar sozinho. Deus entendeu o que Elias estava querendo. Eu estou só, Senhor. Eu estou sozinho. Não tenho ninguém comigo. Deus providenciou um companheiro para a caminhada. E nós devemos também, queridos, pedir ao Senhor e buscar companheiros leais, com quem possamos contar nas horas mais complicadas da vida. Ficar sozinho é ruim. Pastor, mas eu já tive uma vez e não deu certo. Tinha uma pessoa, mas não deu certo. Eu confiei em alguém, ele
espalhou o que eu contei para ele, eu confiei em alguém e acabou dando uma confusão, mas nós podemos ainda insistir nisso. Pedir a Deus que nos dê um companheiro, uma companheira, alguém que esteja conosco na caminhada, porque não é bom estar sozinho e Deus é aquele que providencia alguém para nós caminharmos junto com essa pessoa. O programa de Deus, o remédio de Deus para o desânimo foi então completo. Ele deu a Elias comida, restauração para o seu corpo, descanso. Ele deu a Elias uma revelação de quem ele era e como estava no controle das coisas. Ele deu a Elias uma nova missão e deu a Elias um companheiro para a caminhada. Remédio completo de Deus para o desânimo. Para nós também, queridos, todo esse trecho traz uma reflexão. Porque quando Deus pergunta, o que estás fazendo aqui? É um chamado para nós revermos a nossa posição e para conversarmos com Deus até sobre as dificuldades que estamos enfrentando. Deus não repreendeu Elias por dizer quais eram as dificuldades. As dificuldades deles eram, olha, o povo te abandonou, quebrou os altares, mataram os profetas, eu fiquei sozinho, não estão querendo matá-lo. E se Deus perguntasse a mim e a você hoje, por que você está nessa caverna? Ou o que você está fazendo aqui? Quais dificuldades nós apresentaríamos ao Senhor? Deus não se cansa de ouvir as dificuldades que nós pudermos apresentar a Ele. Elias contou a Deus os motivos que o levaram para a caverna. E nós? Quais são os motivos que nos fazem desanimar, que nos fazem parar na caminhada, que nos fazem ficar tristes ou desanimados? Nós podemos contar a Deus. E Ele certamente poderá e pode resolver qualquer problema. Sabe qual era um dos problemas de Elias? É porque Elias estava pensando, eu devo consertar as coisas. Senhor, eu fiz isso, eu sou zeloso, eu sou exigente, eu sou determinado, eu sou fiel. Mas não está resolvendo. Mas Deus vai dizer a Elias, Elias, não é você. Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal e que não o beijaram. Não é você o responsável por levar as coisas adiante, Elias, sou eu. Não é você que está no controle das coisas e vai fazer tudo mudar, sou eu, Elias. Eu é que controlo a situação, eu é que faço as coisas acontecerem, eu é que conservo os fiéis, aleluia. Às vezes nós ficamos com esse mesmo sentimento de Elias, eu tenho que fazer as coisas. E Deus diz, não, sou eu quem faço as coisas acontecerem. Sou eu quem faço as coisas se resolverem. Eu mantenho os fiéis, eu preservo as coisas. E nós podemos então, queridos, nesta noite, tomar essa palavra para nós. Deus é aquele que nos ouve, nós podemos falar com Ele. Elias estava desanimado e ele fez a coisa mais certa, foi orar, aleluia. E orou e falou com Deus, e Deus se revelou e falou com ele. Na palavra, Deus o animou e o fortaleceu. Nós podemos e devemos, na oração e na palavra, buscar renovo de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. E entender que Deus nos chama para repensarmos a nossa missão e o nosso chamado, nos confronta para nos animar e dizer, eu estou com você, você não está sozinho, eu vou fazer as coisas acontecerem. Ele está no controle das situações que nós não controlamos. Há muita coisa que nós não podemos fazer nada, está fora do nosso controle. Mas Deus não perde o controle de nenhuma situação. Aleluia. Deus, então, queridos, restaura aquele que está desanimado. Quando nos sentimos desanimados, nós podemos buscar ao Senhor. Talvez não vejamos terremoto, nem fogo, nem vento. Porque às vezes nós queremos que Deus faça assim um ribuliço e resolva o negócio. Mas muitas vezes Deus não vai agir assim. Deus vai agir no sussurro, na voz suave,
na calmaria. Sabe por quê? Porque Deus também assim nos ensina a esperar nele, a ter paciência e confiar que mesmo quando nós não estamos vendo coisas extraordinárias, Deus continua trabalhando, operando, agindo, e Ele nos encoraja, aleluia, com a segurança de que nós não estamos sozinhos, Ele está conosco e nos comissiona a seguir adiante na missão que Ele nos confiou, porque Ele ainda tem o que nós fazemos para Ele aqui nesta terra. Deus, queridos, nem sempre fala tão claramente, através das manifestações, como Ele fala através da sua palavra. Aleluia. Nós às vezes queremos que Deus faça um milagre, uma coisa extraordinária. Mas nem sempre os milagres produziram resultados espirituais. Israel viu durante 40 anos uma coluna de fogo toda noite, uma nuvem durante todo o dia e maná toda manhã, comida no deserto. E assim mesmo não se converteram. As pessoas viram Jesus multiplicar pães, curar todo tipo de doença e libertar endemoniados. Ainda estavam dizendo que era Beelzebu que estava fazendo isso. Não são os milagres que produzem os resultados. É a palavra de Deus, quando recebida num coração que confia nele, que produz o resultado na vida das pessoas. Nós precisamos cada dia mais confiar na palavra do Senhor, buscar entender e aplicar essa palavra ao nosso coração e descansar nesta palavra, porque Deus fala conosco e nos orienta através da sua palavra. Nesta noite é para nós olharmos para a nossa missão, olharmos para a nossa situação e tirarmos o desânimo da nossa vida. Não devemos desanimar, nem ficar impacientes porque não estamos vendo as coisas acontecerem do jeito que gostaríamos, mas ter a certeza que Deus está agindo, que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos e ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos. 7.000 pode não ser uma conta fechada, 7.000 pessoas, mas sim de dizer que é um número mais do que suficiente, um número completo. Deus sempre tem um remanescente fiel, queridos. Não somos apenas nós que inventamos dificuldades. Há muitas outras pessoas sofrendo por causa da obra de Deus e passando por lutas e dificuldades. Mas Deus não desampara os seus servos, Ele está conosco e nos dará vitória. Nós continuamos firmes fazendo o que Ele nos chamou. Deus ainda quer nosso trabalho, nosso serviço para Ele. E assim fazendo, nós veremos o resultado da obra e a recompensa do Senhor para a nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nesta noite possamos tomar essa história de Elias, este episódio deste profeta poderoso, porém um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nós. Um homem que esteve um dia no auge do sucesso, mas no outro dia estava pedindo para morrer, achando que tudo estava acabado. Deus providenciou um remédio completo para o desânimo do profeta. Cuidou do seu corpo, lhe deu uma revelação de si mesmo, lhe deu uma nova missão, lhe deu um companheiro para a caminhada. Eu não sei qual o remédio que Deus vai usar para tirar o teu desânimo, mas certamente Ele tem uma receita completa, Ele vai agir, vai falar, vai fazer, e nós poderemos ver a obra de Deus prosperar e sair de qualquer desânimo que estejamos olhando para as circunstâncias. Em vez de olhar para as circunstâncias, ou de ficar esperando um rebuliço acontecer, vamos confiar na palavra de Deus e manter a fidelidade a Ele, porque o Senhor garante, não estamos sozinhos nesta caminhada. Não depende de nós apenas o resultado, de maneira alguma. Depende do Senhor. Ele continua agindo e operando. Se eu não estiver aqui, outro virá. Se você não estiver fazendo, outro virá. Quando você não puder fazer, outro Deus levantará. Mas a obra continuará e o resultado virá para a glória do nome do Senhor. Vamos então animar-nos nesta noite com a palavra do Senhor. Trazemos ao coração o ânimo que a palavra nos traz e caminharmos mais 40 dias, mais 40 noites ou muito mais com a força da palavra de Deus na nossa vida,
porque ela nos anima, nos fortalece e nos dá segurança para a caminhada. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.